E aí, galera, tudo joinha? Estamos de volta para a segunda aula do Modernismo Terceiro Tempo. Se você não viu a aula 1 ainda, procura aqui no nosso canal, tá? Essa é a segunda aula desse assunto que é o Terceiro Tempo Modernista, aquele período que vai de 1945 até o final da década de 70, início dos anos 80 ali. Na primeira aula nós falamos sobre os principais movimentos, daquele período, falamos sobre o concretismo, falamos sobre a poesia marginal, sobre a crônica artística e deixamos para essa segunda aula falar sobre os três principais autores disso que nós chamamos de modernismo terceiro tempo. Quando se fala em vestibular, Enem e tal, são esses autores que acabam sendo cobrados aí. Nós temos, na prosa, Guimarães Rosa, considerado por muitos aí um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos, Clarice Lispector, e na poesia nós temos o João Cabral de Melo Neto. Vamos lá? Vamos começar com Guimarães Rosa? Bom, o Guimarães Rosa, ele nasceu em 1908 e morreu em 1967. A produção dele começou em 1946. A primeira obra dele, Sagarana, é de 1946. Então ele se encaixa perfeitamente nesse período que a gente chama de terceiro tempo modernista aí. Bom, vamos falar um pouco sobre as características gerais desse autor. Nós temos aqui no nosso canal aulas específicas sobre algumas obras desse autor, Temos sobre o Sagarana, temos aulas sobre o conto específico lá do Augusto Matraga. Logo nós estaremos trabalhando com o campo geral, que está indicado para os próximos vestibulares. Mas hoje nós vamos falar sobre as características gerais desse autor, aquilo que o caracteriza em toda a sua obra, em toda a sua produção literária. E a primeira delas é o chamado regionalismo universal. Guimarães Rosa é mineiro, apaixonado por Minas, apaixonado pela cultura mineira, pelo falar mineiro, pela paisagem mineira, pelos costumes mineiros, e isso é fonte de inspiração nas suas narrativas. Só que nós temos aqui o chamado regionalismo universal. A princípio isso até parece meio contraditório, ou é regional ou é universal. Mas não é contraditório. Quando nós observamos esse aspecto físico, ou seja, o cenário, a paisagem mineira, os personagens, a caracterização dos personagens, a própria temática do jagunço, dos grandes fazendeiros produtores de gado e tal, nós temos a imagem regional de Minas. Agora, quando nós analisamos a temática abordada, aí a obra dele se universaliza. Guimarães Rosa vai tratar dos grandes dramas universais, o eterno conflito entre o bem e o mal, Deus e o diabo, a angústia da alma, da religiosidade, do misticismo. Nesse sentido, a obra dele se universaliza. Então, ela é regional no seu aspecto físico, na sua caracterização de personagens, de espaço, mas ela é universal na sua temática. Agora, a grande característica do Guimarães Rosa, quem já leu alguma coisa dele sabe, é o experimentalismo linguístico. É uma característica desse terceiro período que o Guimarães Rosa leva às últimas consequências. Guimarães era um apaixonado por línguas. Quando ele morreu, ele falava 8 línguas e compreendia mais umas 8. Com 7 anos, ele aprendeu francês com a ajuda de um padre que tinha na cidade natal dele. E sempre foi um apaixonado pelo falar mineiro, pelas expressões características regionais de Minas. E usou todo esse conhecimento linguístico para recriar a linguagem literária. Então, quando você lê Guimarães Rosa, você tem a impressão, às vezes, até de que está lendo um autor de língua estrangeira. Você precisa se acostumar com essa linguagem. E aí, a partir do momento que você passa a compreender essa linguagem, o estilo dele é totalmente inconfundível. Uma vez que você lê uma obra do Guimarães Rosa, você nunca mais confunde. É um estilo extremamente original, marcado principalmente por neologismos, por criação de novas palavras, por invenções de novas palavras. Como eu falei, é uma característica do terceiro tempo e o Guimarães Rosa é o grande artífice desse experimentalismo linguístico. Outra característica marcante na narrativa dele é a chamada prosa poética. Eu já expliquei aqui várias vezes para vocês, prosa poética é quando você tem um texto escrito em prosa, mas com características de poesia. Um texto que tem ritmo, que tem musicalidade, que lembra poesia. E para explicar melhor isso, eu selecionei 2 trechos aqui retirados do Sagarana, para que você entenda bem do que eu estou falando. Veja, o texto está escrito em prosa,
Mas olha o ritmo, ó. As ancas balançam e as vagas de dorso das vacas e touro, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couro, estralos de guampa, estrondos de baques e o berro queixoso do gado junqueiro, de chifres imensos, com muita tristeza, saudades dos campos, querência dos pastos de lá do sertão. Veja, eu fiz questão de ler em voz alta para que você perceba o ritmo, a cadência, a musicalidade que tem esse trecho em prosa. E se você for minucioso, se você pegar esses trechos aqui e fizer a escansão, ou seja, a contagem das sílabas, você vai ver que é uma sequência como se fossem versos redondilhos menores, ou seja, são trechos com 5 sílabas por vez. É isso que dá esse ritmo, ó. As ancas balançam e as vagas de dorso das vacas e touro. E isso aqui, gente, não é apenas um trabalho artístico, tem um lado significativo também. É óbvio que isso aqui não foi feito da noite para o dia, não saiu pronto, isso é um trabalho artístico que é feito, mas tem um lado significativo. Ele está descrevendo uma partida de gado. Então, o ritmo da narrativa acompanha o ritmo lento do gado andando. O gado vai andando lentamente, né, embolado lá, e aquilo, ele mesmo descreve, parece um mar de dorso, e aí ele vai, através do ritmo da fala, mostrando para o leitor, né, essa cadência do andar lento do gado ali. Agora observe esse trecho de baixo, é do mesmo conto um pouco mais para adiante, ó. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito, vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Você percebe que acelerou o ritmo? E acelerou por quê? Porque aqui você tem uma sequência também, além de toda a musicalidade conseguida pelas aliterações e assonâncias, ou seja, a repetição de consoantes e vogais, né, criando um efeito sonoro musical, você tem também o ritmo, a cadência conseguido com uma sequência de versos trissílabos. 3 sílabas, ó. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba. Isso dá um ritmo mais acelerado. Quando você está lendo a cena, você percebe que isso aqui é uma cena de ação. Um vaqueiro é atacado por um boi bravo e aí ele precisa se defender com mais agilidade, com mais rapidez. Então, quando você lê Guimarães Rosa, é como se o ritmo da linguagem, né, da musicalidade, acompanhasse o ritmo da narrativa. Então tem cenas mais aceleradas, tem cenas mais lentas, e isso é o que a gente chama de prosa poética. Um trabalho poético em cima de um texto de prosa. Uma das grandes virtudes desse autor aí. Outra grande autora desse período, né, a grande representante feminina da literatura brasileira é a Clarice Lispector. Eu costumo dizer que a relação do leitor com a obra da Clarice é extrema, de amor e ódio, não tem meio termo. Não tem assim alguém que fala assim, ah, eu gostei mais ou menos. Ou se apaixona pela leitura dela e não consegue parar de ler, ou odeia logo no primeiro livro e não quer mais saber de ler. E isso acontece, gente, porque a Clarice mexe muito com as pessoas. A literatura dela é aquela literatura de investigação existencial, de questionamento existencial. Então não tem como você passar em branco por uma leitura de uma obra, de um texto da Clarice Lispector. Você acaba sendo influenciado por esse texto a refletir sobre a sua própria vida, sobre a sua própria existência, sobre os rumos que você está dando para a sua vida aí. E nem todo mundo gosta desse tipo de questionamento, daí essa relação de amor e ódio que eu falei para vocês. Vamos dar uma olhada nas principais características da obra dela? Dá só uma olhada, ó. Primeiro, como eu falei, é uma literatura de investigação existencial. Tá? É aquela literatura que a gente chama de prosa intimista, de subjetividade extrema. Então ela penetra, né, na alma dos personagens e vai investigando os dramas existenciais. A literatura da Clarice quase que não tem conflito externo. É uma narrativa de tensão psicológica, não é tensão social. Os personagens não estão em conflito com a realidade social à sua volta, eles estão em conflito consigo mesmo, com os seus dramas, com as suas angústias, com as suas frustrações, com os seus desejos mais profundos, enfim, uma literatura de investigação psicológica aí. É também uma narrativa muito digressiva, então ela não fica presa aos fatos, ela fica divagando muito, filosofando, né? A narrativa digressiva é aquela que não segue uma linearidade na sequência dos fatos. Aliás, os fatos acabam ficando sempre num segundo plano. O importante na Clarice é esse questionamento sobre a própria existência, sobre os rumos da própria existência aí. Usa muito do discurso indireto livre, que é uma forma de explorar, né, esse drama interno, assim como o monólogo interior, o personagem
questionando a si mesmo, conversando com a sua própria consciência. Usa muito também da intertextualidade, ou seja, a referência a outros textos, a outros personagens de outras obras, e a metalinguagem, a discussão sobre a produção do próprio texto. Se o texto está sendo claro, se ela está conseguindo atingir seu objetivo, se ela consegue encontrar as palavras corretas para expressar essas sensações, isso tudo caracteriza o que a gente chama de metalinguagem, a linguagem discutindo a própria linguagem. E é, como eu falei, uma narrativa de tensão psicológica, a gente chama de tensão metafísica. A tensão não é com o mundo material, com o mundo concreto, a tensão é com os próprios dramas internos. Nós temos muitas obras da Clarice, mas eu aconselho você, se você vai começar a ler Clarice, um conselho é: leia o conto Amor, que está no livro Laços de Família. É um conto curtinho, mas esse conto tem todas essas características que eu acabei de comentar com vocês, principalmente esse questionamento existencial que é a base da literatura da Clarice Lispector. Dá uma lida, depois me conta o que você achou aí. E finalmente, para encerrar esses autores do terceiro tempo, nós temos um dos maiores poetas da literatura brasileira, né, desse período aí, que é João Cabral de Melo Neto. O João Cabral nasceu em 1920, ele morreu em 1999, então você fala assim, pô, mas então passa, né, daquele período e tal. Só que assim, no final da vida ele já estava doente, teve problema de visão, né, não produziu quase nada a partir da década de 80 ali. A grande produção do João Cabral é aquela que se encontra nesse período que a gente chama de terceiro tempo, ou seja, no final da década de 40, né, principalmente a década de 50, 60 e ao longo da década de 70 ali. Vamos dar uma olhadinha nas características literárias desse autor? Bom, o João Cabral de Melo Neto tem uma característica curiosa, que ele é chamado de poeta engenheiro. Aliás, ele mesmo tem um poema chamado O Engenheiro, em que ele demonstra uma enorme identificação com o universo da engenharia, com o mundo do engenheiro. A princípio isso parece meio estranho, né? Porque afinal de contas o mundo do engenheiro é um mundo de cálculos, que parece-nos exatamente o oposto do que é o mundo de um poeta, o mundo das palavras, das emoções e tal. O trabalho de um engenheiro depende muito da precisão dos seus cálculos, da precisão matemática. Um erro de cálculo numa obra de engenharia pode ser fatal, tanto para mais quanto para menos. Então, a precisão matemática é fundamental na qualidade do trabalho de um engenheiro. Pois o João Cabral defende a ideia de que esse mesmo princípio deve ser aplicado na literatura, na produção de um poema. Segundo João Cabral, o poeta, quando produz o seu texto, ele tem que ter a mesma preocupação com a exatidão dos cálculos que tem o engenheiro. Ou seja, cada palavra, cada vírgula, cada frase, cada verso deve ser cuidadosamente calculado para atingir o seu efeito. Um erro de cálculo pode pôr tudo a perder. Um erro para mais, ou seja, coloca-se palavras desnecessárias, expressões desnecessárias, torna o texto pesado, enfadonho. Um erro para menos pode tornar o texto incompreensível. Então, na concepção do João Cabral, a qualidade de um poema depende dessa precisão matemática, tanto quanto a qualidade de uma obra de engenharia depende do cálculo matemático. Daí nós temos também a expressão construtivismo, que é aquela ideia que o João Cabral tem de que o poema vai sendo construído palavra por palavra, peça por peça, como se fosse um muro, por exemplo, onde você vai colocando um tijolo após o outro, formando um todo coeso. E você tem que seguir uma sequência lógica nessa construção. Você não pode começar o muro, por exemplo, pela parte de cima. Você não pode deixar no meio do muro faltando um tijolo. Então, a ideia, né, a comparação que ele faz é exatamente essa. Tudo tem que estar milimetricamente calculado para que o efeito seja positivo aí. Outra característica marcante, mas isso não é exclusiva dele, é uma característica do modernismo como um todo, é o antilirismo, ou seja, a poesia moderna, normalmente, ela é uma poesia voltada muito mais para a discussão filosófica, racional das emoções, do que propriamente para a exploração lírica dessas emoções. E a isso a gente chama de antilirismo. Uma poesia seca, uma poesia objetiva e direta. Aliás, uma outra curiosidade, o João Cabral admirava muito o estilo seco, direto, objetivo
do Graciliano Ramos e procurava transpor esse estilo para a sua poesia, para os seus versos aí. Quando nós analisamos a obra toda dele, nós costumamos dividi-la em dois tipos de poesia, que a crítica chama de Duas Águas. Isso aqui é uma referência a o título de um livro dele, Duas Águas. Duas Águas é uma referência àquele tipo de telhado mais tradicional, né, aquele telhado característico, que é chamado de duas águas, porque a água cai, né, e acaba escorrendo para os dois lados da casa. Daí a expressão duas águas. Segundo a crítica especializada, a produção do João Cabral também tem essa característica de seguir em dois rumos diferentes. Nós temos uma produção que é chamada de poesia social, é uma poesia marcada por uma temática mais popular, principalmente a abordagem do drama do Nordeste. O João Cabral era do Nordeste, né? Na sua infância ele conviveu com os dramas dos nordestinos, dos retirantes, dos boia fria. Então isso é um tema comum na poesia dele e é uma temática social, popular. Usa de uma linguagem muito coloquial, uma linguagem muito simples, com influência da literatura de cordel, que ele lia muito na sua infância, né? E que é uma produção literária muito característica do Nordeste, usando de uma linguagem muito simples aí. Então acaba sendo uma literatura de fácil acesso ao grande público. É uma literatura mais fácil de ser entendida, de ser apreciada, de ser consumida, tanto pelo seu aspecto temático quanto pelo seu aspecto estrutural de uma linguagem mais simples aí. Mas ele tem um outro tipo de poesia também, que normalmente é classificado como metalinguagem, metalinguística, ou seja, uma poesia que discute a própria poesia. Nessa poesia nós temos uma temática já mais elitista, justamente porque é uma discussão mais aprofundada, principalmente sobre o próprio fazer artístico, a própria criação artística. Às vezes apresenta imagens insólitas. O que são imagens insólitas? São imagens surreais, são imagens que não têm correspondência lógica com a realidade, portanto, dificultam mais a sua compreensão aí. E tem muito do experimentalismo linguístico, que é característico desse período também. Então, uma renovação, né, na linguagem, uma experiência maior na busca de formas originais de se expressar. E isso tudo somado acaba fazendo com que seja uma poesia de difícil acesso, principalmente para o grande público. Quer dizer, requer um certo conhecimento linguístico para compreender, para ler, para consumir esse tipo de poesia. Então nós acabamos tendo realmente dois tipos de produção literária. Uma mais social, mais simples, mais voltada para o grande público, uma outra mais elitizada, voltada mais para a discussão da própria criação poética aí. O grande exemplo que eu deixo para vocês aqui, a obra mais conhecida dele, né, uma das principais obras da nossa literatura é Morte e Vida Severina, que conta a história de um retirante que sai lá do interior de Pernambuco, né, e vai em direção ao litoral em busca de condições melhores de vida, fugindo da seca, fugindo da morte. Lembra muito a história do Vidas Secas, né, a trajetória do Fabiano e da sua família lá. É uma narrativa feita em forma de verso, na verdade é uma peça de teatro, né? Foi feita para ser encenada no teatro, já foi transformada em especial, né, pela televisão brasileira, enfim, acabou se tornando a sua obra mais famosa, mais conhecida, embora ele mesmo dissesse que era uma obra de valor literário inferior, né? Ele não gostava muito dessa obra, ele achava que era uma obra muito superficial, mas acabou se tornando um dos livros mais importantes, mais conhecidos da literatura brasileira do final do século XIX, da segunda metade do século XIX, esse período que a gente chama de modernismo terceiro tempo. Com isso nós estamos então encerrando esse modernismo terceiro tempo, mas é claro, você tem que aprofundar isso, isso é matéria constante dos vestibulares. São 3 autores, principalmente essa aula, Guimarães, Clarice e João Cabral, constantemente são cobrados nos vestibulares. Então, para aprofundar isso, corre lá na nossa plataforma, vestibularenem.com.br, procura lá Modernismo Terceiro Tempo e lá você tem dezenas de exercícios, tanto discursivos quanto de múltipla escolha para você aprofundar isso. Certinho, gente? Eu aguardo você numa próxima aula. Um abraço!